Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a corrente filosófica que mais chamou a atenção ali após a Segunda Guerra Mundial, que foi o existencialismo, tá? O existencialismo que tem as suas origens, as suas raízes ali no pensamento de importantes filósofos do século XIX, como Kierkegaard e Nietzsche, por exemplo, né? Kierkegaard, que é considerado em geral o fundador do pensamento existencialista. A composição dos escritos de Kierkegaard vai se dar em uma época onde vão predominar as ideias de Hegel, por exemplo, Hegel recém-falecido, que segundo Kierkegaard, né, o próprio Hegel explicava tudo em termos de enormes ondas de ideias nas quais as coisas reais, ou seja, as entidades individuais, não eram nem sequer mencionadas, né, apesar do fato de só existirem coisas individuais. Para Kierkegaard, as abstrações, as generalizações não existem igualmente, né? Elas seriam auxílios que os indivíduos inventam para si mesmos a fim de poderem pensar e fazer conexões. Tá? Ali nos anos de 1940, 1950, o existencialismo vai surgir como uma resposta às tragédias que vão ser vivenciadas pela Europa durante a Segunda Guerra. Vai consistir essencialmente numa corrente filosófica que vai ultrapassar as grades das universidades, né? Vai influenciar o jornalismo, as conversas e as produções dos intelectuais também, assim como as poesias, os romances, enfim, as produções teatrais e cinematográficas também. E, enfim, a gente pode considerar que vai influenciar as demais manifestações culturais daquela época também, né? Contrário ao positivismo, né, e à sua crença de que todas as coisas podem ser apreendidas pelas experiências, a corrente existencialista ela vai considerar que não existam determinações naturais, né, ou de qualquer outra espécie que fizesse um indivíduo seguir por este ou aquele caminho, enfim, assim como também tampouco havendo uma essência pré-determinada que direcionasse a vida humana e um destino que seria imutável no caso. Segundo o próprio existencialismo, o homem vai necessitar, o indivíduo vai necessitar, devido à sua estrutura mental, atribuir sentido lógico ao mundo, assim como a si mesmo, sendo que esse sentido não vai ser previamente determinado por nada. Né? Dessa forma, a gente pode considerar que o centro das reflexões do existencialismo vai ser de fato a existência humana, o homem concreto, a gente pode colocar dessa forma, que vai vivenciar problemas e se encontrar em uma realidade extremamente caótica, né, a qual ele deveria ordenar para si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas. Diante das possibilidades de ser, né, das inúmeras possibilidades de ser e de criar sentido, o homem acaba se deparando frequentemente com o processo de finitude, né, com a ideia de finitude, sendo que a morte é um elemento importante da condição humana. Considerando isso, né, considerando o mesmo finito, o indivíduo deveria buscar um sentido autêntico para a sua existência. Sentido esse que estaria além dele mesmo. Né? E aí, encontrando-se no mundo e em suas inúmeras possibilidades, né, ele se defrontaria com o tempo e com a finitude, né, e com a possibilidade também do erro humano. Né? Para o existencialismo, o homem não deveria se apegar a uma esperança futura, né, em uma vida após a morte, com objetivo e sentido de sua vida, enfim. E aí ele deveria buscar no cotidiano o sentido e a realização da sua própria existência. Os filósofos existencialistas, eles vão negar a crença de que o sofrimento possa levar a uma realidade transcendente, né? E melhor, obviamente, né? E que por isso ele deveria assumir, o indivíduo deveria assumir uma postura de passividade diante do mundo, né? Se for esperar por essa transcendência, digamos assim. E ao contrário disso, para o existencialismo, o indivíduo ele deveria buscar com suas próprias forças transpor os obstáculos que se colocam à sua realização, né? E construir a sua vida a partir da sua própria consciência e a partir daí empenhando-se também para superar as suas limitações sem o que eles vão chamar de ilusões, de superstições, enfim, né, construindo a si mesmo e buscando a felicidade na vida concreta. Né? Uma das origens que a gente pode considerar para o existencialismo é o conceito da fenomenologia, que vai ser um movimento filosófico elaborado inicialmente por um indivíduo chamado Edmund Husserl, certo? E aí, acompanhando o pensamento de Descartes, né, de René Descartes,
Russell vai afirmar que a representação do mundo na mente, né, no caso a consciência humana, seria inquestionável e consistiria na origem de qualquer conhecimento, né? Assim, a gente pode considerar que a investigação acerca do mundo e das coisas materiais não vão ocorrer na coisa em si mesma, né? Mas na sua representação na mente humana, né? No fenômeno dessa coisa. O indivíduo, nesse caso, ele não deveria buscar o objeto em si, né? Uma vez que o indivíduo não poderia, aliás, que o objeto em si, perdão, o objeto em si não poderia ser alcançado e nem sequer poderia ser provada a sua existência, né? Muito pelo contrário, para conhecer o mundo, o sujeito deveria se prender unicamente na consciência do objeto representado em sua mente. E aí, nesse sentido, Russell vai afirmar que o homem deveria abandonar as perguntas sobre o mundo em si mesmo, né? Porque ele não era acessível, e aí ele deveria se preocupar com a representação do mundo em sua mente, né? Principalmente porque não havia dúvidas quanto à existência dessa representação, né? Representação essa que estava diretamente aberta à investigação humana. A fenomenologia ela vai pertencer a uma corrente conhecida como filosofia da consciência, né, ou filosofia da subjetividade, sendo que a sua preocupação não vai ser fundamental o conhecimento científico, mas sim pensar a consciência reflexiva do homem sobre o mundo, né? Logo, de acordo com essa corrente filosófica, não haveria mais problemas para escolher entre o realismo, né, o ser teria uma realidade em si que deve ser apreendida pelo indivíduo para o conhecimento do mundo, e o idealismo, que o homem é quem determina a ideia do ser, né? Uma vez que o conhecimento vai consistir em nada mais do que uma representação do mundo na mente do homem, né? Ou seja, toda consciência ela vai ser entendida como consciência de alguma coisa, e o indivíduo traria a mente de acordo com a sua intenção dirigida a um determinado objeto do mundo, tá? O método fenomenológico ele vai se basear na observação e na descrição do fenômeno, né? Vai se fundamentar na observação e na descrição daquilo que parece a consciência na mente humana, que aparece na consciência da mente humana, né? Vai se constituir também como uma investigação sistemática da consciência de seus objetos, e objetos esses que vão se definir precisamente na relação que mantém com os estados mentais. Não vai haver distinção possível entre aquilo que é percebido e a própria percepção humana. A experiência vai incluir, assim, não só a percepção sensorial, né, a percepção dos sentidos, mas também todo o objeto de pensamento, tá? O método fenomenológico, esse método fenomenológico de Russell, vai servir como uma das mais importantes bases do existencialismo, né, para o existencialismo, uma vez que essa corrente filosófica ela vai se deter não no mundo em si mesmo, né, ou na crença de que existiriam essências anteriores ao homem e à sua consciência, no indivíduo e à sua consciência, né, mas sim na ideia de que era possível fazer uma análise fenomenológica do mundo moral, da vida social e de outros aspectos da vida e das experiências humanas, sem que para isso fosse necessário prender o pensamento em algo estabelecido ou com a existência independente do homem, tá? Do indivíduo, no caso, né? Não só do homem, mas enfim, a gente usa o termo homem como algo genérico, né? Nesse aspecto, né, a gente pode dizer que encontra a ideia mais importante do existencialismo sartreano até, né, que vai afirmar que a existência vai preceder a essência, né, em outras palavras, que o indivíduo constrói a partir do seu pensamento a essência para a sua própria vida de acordo com as representações que ele vivencia na sua própria existência, né. E aí no campo do existencialismo existem dois filósofos que comumente são mais destacados, né, que é o próprio Sartre, que vai acabar sendo considerado o mais representativo pensador existencialista, e Heidegger, né, que vai ser considerado um dos mais importantes filósofos do existencialismo. Heidegger, que foi tratado em uma outra aula nossa, né. E aí, vamos tentar aplicar um pouco, né, a partir das questões, esses conceitos de fenomenologia, né. Vamos para essa questão do Enem 2016, para a gente exercitar um pouco e poder seguir. A questão traz o seguinte:
Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obriga a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre, e aí a gente tem na letra A, consciência de si e angústia humana, inevitabilidade do destino e incerteza moral na letra B, tragicidade da personagem e ordem do mundo, racionalidade argumentativa e loucura iminente, ou dependência paterna e impossibilidade de ação. E aí, nesse caso, como a gente está falando aí de uma questão existencialista, fenomenológica, a gente fica com a consciência de si e a angústia humana. A angústia humana vai acabar sendo muito representada nesse contexto da fenomenologia e do existencialismo, principalmente pelo período, pelo momento histórico em que essas correntes surgem, né? Logo após a Segunda Guerra, um mundo extremamente caótico, buscando a sua reconstrução. Tá? Na segunda questão, nós temos o seguinte. A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do século XIX, com Franz Brentano, tendo um dos principais representantes o filósofo Edmund Husserl. Sobre a fenomenologia, assinale verdadeiro ou falso. A fenomenologia procura superar as teorias do conhecimento empirista e idealista, como também o dualismo entre o sujeito e o objeto. É verdadeiro, não é à toa que o mundo ele vai poder ser compreendido, como a gente acabou de falar, tanto pelas percepções sensoriais, quanto pelo que nós racionalizamos do mundo. Então, é verdadeiro. Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser percebido. Exatamente, verdadeiro também. O homem é um indivíduo, o ser humano é um indivíduo presente no mundo e que pode desenvolver uma consciência sobre as coisas. Mesmo que essa consciência não seja desenvolvida, as coisas estão presentes, né? A fenomenologia critica as distinções clássicas, tais como alma e corpo, sujeito e objeto, matéria e espírito, coisa e representação. Sim, assim como a primeira afirmativa, né? Não vão haver mais essas distinções. A fenomenologia considera que a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a consciência, mas descrevê-la no ato do conhecimento, porque justamente ali houve a intenção de conhecer. Tá? É a partir da intencionalidade da consciência que devemos entender como se produz o conhecimento, verdadeiro também. Da mesma maneira que Platão, a fenomenologia considera que o mundo sensível apresenta-se sob o engano da aparência. Não é verdade, porque essa dialética, essa distinção clássica já não vai mais existir a partir da fenomenologia, já não vai mais ser considerada, na verdade, né? Não é que não vai existir. Sobre o existencialismo, né? Sobre o existencialismo, além da introdução que a gente já fez, é interessante a gente falar um pouco sobre Sartre, né? Já que Heidegger já foi objeto de uma outra aula nossa. É interessante que a gente pode considerar que Sartre ele foi realmente considerado por muitos como o mais representativo de todos os pensadores existencialistas. Foi inclusive convocado para a Segunda Guerra Mundial, foi preso pelo exército alemão e levado à Alemanha, e retornando para a França, ele vai fundar juntamente com outros pensadores, como Merleau-Ponty, um grupo de resistência intelectual que vai ser denominado como socialismo e liberdade, né? O pensamento de Sartre ele acaba ultrapassando os limites da França e vai se espalhar pelo mundo ali a partir das décadas de 1940 e 1950. Tá? Vai influenciar, aliás, consideravelmente os campos da política, os movimentos sociais, assim como as mentes dos intelectuais e da própria arte. Né? Sartre vai viajar por todo o mundo praticamente, ele vai reconhecidamente ser recebido por uma série de políticos e ativistas famosos da época. Né? Ele vai ser recebido por Che Guevara em Cuba, ele vai ser recebido por Khrushchev na Rússia também. Né? E aí ele vai publicar inúmeras obras em diversos campos da filosofia e da literatura. Né? Dos seus romances, talvez o mais conhecido seja A Náusea, e da filosofia,
o Ser e o Nada, assim como o ensaio de uma teoria das emoções, e um dos seus ensaios um dos mais conhecidos também, é a Crítica da Razão Dialética, que foi lançado, se não me engano, em 1960, e o Existencialismo é um Humanismo, lançado ali um ano após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Né? Uma das ideias mais importantes de Sartre era de que não havia qualquer espécie de determinismo em relação à realidade humana, o que ele vai chamar de em si, né? Sendo que o indivíduo ele era totalmente livre e nada poderia tirá-lo dessa condição de liberdade. Tá? Nesse sentido, não vai haver para Sartre uma natureza humana que vai ser predefinida ou anterior ao indivíduo que o determinasse. Né? Ao contrário dos animais, dos outros animais, né, que nascem com uma determinação natural, que vai ser representada pelos seus instintos, o indivíduo seria livre, né, o ser humano seria livre de qualquer determinação prévia e faria a si mesmo, nesse caso, a partir da liberdade que ele iria possuir dentro de um determinado contexto, o que ele vai chamar de liberdade situada. Né? Ele vai defender essa ideia ao afirmar que a existência vai preceder a essência. Certo? Sartre defende que a consciência humana vai ser sempre consciência de alguma coisa, né, e que está inserida de fato no mundo e que, diferentemente dos indivíduos, dos homens, nenhum objeto tem a consciência de si mesmo. Né? Para se referir a esses objetos, Sartre usa esse termo que a gente falou antes, né, o termo em si, que vai representar o mundo das coisas materiais, assim como dos seres também, que não passam daquilo que eles aparentam ser, que são idênticos a si mesmos, né? Que vão se esgotar naquilo que são, digamos assim, sem que possam ser nada além do que já são, de fato. Né? Isso vai se tratar do simples, como também é chamado, ser no mundo, né? Que vai ser desprovido por completo de uma atividade reflexiva, considerando que essa atividade reflexiva é uma atividade exclusiva do ser humano, né? Que é capaz de ter consciência das coisas, assim como ter consciência de si mesmo também. E aí, dessa forma, a negação e a afirmação não vão mais se apresentar para o em si, né? Aliás, não vão se apresentar para o em si, já que essas duas questões são frutos da consciência e têm como pressuposto a presença do pensamento crítico reflexivo, obviamente. Sartre ainda vai diferenciar o ser em si e o ser para si. Ele vai dizer que o primeiro era que o ser em si é o ser do fenômeno, né, a coisa em si mesma, o objeto sem consciência que simplesmente está no mundo, né, enquanto que o ser para si, por oposição, obviamente, era o ser da consciência. Né. O em si seria o atemporal, né, o que não foi criado, incriado, como alguns autores usam o termo. O para si, ele já se autocria, né? Ele é continuamente no tempo, digamos assim. Né? Enquanto que o em si é sempre idêntico a si próprio, o para si não pode coincidir consigo mesmo. Né? O para si dessa forma, o para si dessa forma, seria a consciência do indivíduo. Né? Consciência essa que, por sua vez, estaria no mundo e no ser em si também. Né? Essa consciência, no entanto, ela seria radicalmente diferente do mundo, né? Não sendo dependente dele. A consciência, que consiste na própria existência do indivíduo, do ser humano, seria absolutamente livre e, sendo pura liberdade, né? O indivíduo, a consciência, entendidos como a mesma coisa nesse caso, ao contrário do ser em si, que está pronto e completo, enfim, seria incompleta. Né? E aí poderia se constituir naquilo que quiser. Para Sartre, a liberdade não é um ser. Né? Ela é o ser do homem, isto é, o seu nada de ser. E aí, continuando, né, nesse ensejo sobre a liberdade, nesse contexto sobre a liberdade, na verdade, é interessante que a gente veja, a gente entenda que para Sartre, uma vez que a essência, né, é anterior, a existência, perdão, é anterior à essência, o homem deveria, o indivíduo deveria se construir de forma livre de toda e qualquer determinação, no caso. E apesar da aparente contradição, digamos assim, né, Sartre vai afirmar que a única determinação do indivíduo é ser livre, ou seja, né, a sua única determinação é não ter determinação, sendo a liberdade o seu próprio fundamento. Né. O indivíduo, usando a liberdade, no caso, ele escolheria o que projeta ser. Né.
os seus valores são aqueles que o próprio indivíduo cria por livre escolha, né? Sendo que a única coisa que o indivíduo não poderia escolher é deixar de ser livre, pois ele, ainda que ele decida abandonar a sua própria liberdade para escolher isso, ele precisa ser livre, né? Para esse primeiro processo de escolha. Nesse sentido, Sartre vai afirmar que a escolha é possível, né, em um certo sentido, porém, o que não é possível é não escolher, né? Ele vai tratar sobre isso em uma das suas obras, em um de seus ensaios, no Existencialismo é um Humanismo. Né? E aí, para Sartre, né, não haveria um meio termo, né, para se pensar a liberdade. Né? Ou ela seria absoluta, ou ela simplesmente não existiria, sendo o seu fundamento o nada, né? O indeterminismo absoluto do indivíduo e daquilo que ele fará de si mesmo. Né? E aí a liberdade no pensamento sartreano, no existencialismo sartreano, seria diferente da ideia de liberdade entendida como um simples livre-arbítrio, como a capacidade de escolher coisas de forma descompromissada. Né? Para Sartre, o conceito de liberdade traria consigo a responsabilidade incondicional pela própria vida, assim como pelos erros também, né? Pelos sucessos, pelos insucessos, enfim, que poderiam ser decorrentes das escolhas feitas pelo indivíduo. Nesse sentido, a gente pode dizer que o existencialismo de Sartre, no existencialismo de Sartre, o conceito de liberdade iria se referir a uma liberdade responsável que não pode ser confundida com uma simples libertinagem, uma vez que a liberdade humana ela estaria situada na realidade, por isso ela seria condicionada ao contexto histórico e também limitada pelas regras da sociedade, regras essas que todos os indivíduos teoricamente deveriam se submeter. E é por essa razão que a liberdade humana, de acordo com o pensamento sartreano, não seria infinita. Né? Em uma de suas obras, chamada O Ser e o Nada, Sartre vai afirmar o seguinte: eu sou responsável por tudo, salvo por minha própria responsabilidade, porque eu não sou o fundamento de meu ser. E aí a gente entende que a submissão do homem à comunidade faz com que seus interesses, os interesses do indivíduo, muitas vezes, entrem em conflito com os interesses da sociedade. Né? No entanto, o indivíduo, ao compreender, né, que é totalmente livre, ele deve compreender também que todos os outros indivíduos também são. Sendo assim, ao desejar a própria liberdade, o indivíduo se compromete também com a liberdade dos outros indivíduos. Né? E assim, ser livre vai assumir, obviamente, um caráter universal. Sartre ainda dizia o seguinte, no seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo: sem dúvida, a liberdade enquanto definição do homem não depende de outrem, mas, logo que existe um engajamento, sou forçado a querer simultaneamente a minha liberdade e a dos outros. Não posso ter como objetivo a minha liberdade a não ser que meu objetivo seja também a liberdade dos outros. E aí, para exercitar um pouco, vamos responder mais algumas questões, tá? Antes da gente finalizar. Nessa questão 3, nós temos: Jean-Paul Sartre encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade na obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí daí ele vai tecer algumas considerações. Vamos ver. Tudo é permitido se Deus não existe, e por conseguinte, o homem está desamparado, porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado ao mundo, é responsável por tudo que faz. Com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações acima, assinale a alternativa correta. Na letra A, por quem entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não engajada, isto é, uma filosofia que não deve se importar com os acontecimentos sociais. Ora, mas Sartre afirma que o conceito de liberdade, sendo universal, faz com que os indivíduos, ao reconhecerem a sua própria liberdade, precisem conhecer a liberdade dos outros. Então, essa alternativa A não pode ser verdadeira.
Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus. Não, Sartre, a gente vai falar sobre Deus já já, mas Sartre ele faz parte do existencialismo ateu, certo? Então, a angústia não vai decorrer exatamente disso, certo? Na letra C, as ações humanas são um reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus estabelece. Mais uma vez, Deus aí, não, para Sartre não vai haver essa referência direta, tá? Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada um faz livremente durante a vida e não da suposição da existência e, portanto, também não das ordens de Deus. Essa alternativa D estaria verdadeira de acordo com o existencialismo sartriano. Tá? E a alternativa E, né, traz, para Aristóteles, o homem é um animal político, logo depende da liberdade divina e possui a necessidade de não ser responsabilizado pelos seus atos. Isso é totalmente contrário ao que Sartre defende. Na questão 4. Sobre o conceito de liberdade em Sartre, pode-se afirmar que sua tese central é a de que ela deve ser absoluta. Assinale a alternativa que se coaduna com esta tese, ou seja, que é compatível com essa tese. Né? Na letra A, os valores permitem definir a liberdade para os homens e suas sociedades. Na letra B, não existe angústia no homem ao se defrontar com a liberdade. Na letra C, o simples fato da liberdade impõe uma forma materialista de determinismo, em que se abandona a ideia de consciência. Na letra D, os atos livres do ser humano possuem uma essência psicológica que os define e possibilita. Na letra E, é preciso excluir a possibilidade da existência de Deus, pois sua onipotência não permite a liberdade humana. Olha, de acordo com o pensamento sobre a liberdade de Sartre, essa alternativa é justamente a que mais se compatibiliza, porque para Sartre o indivíduo se faz a si mesmo, independente de uma origem divina. Tá? Questão 5. Sartre afirmou no texto A Náusea que os humanistas estavam errados. No entanto, ele descreve o texto O Existencialismo é um Humanismo. Sartre ataca em seu pensamento um tipo de humanismo que considera que o homem está constantemente fora de si, é projetando-se, perdendo-se fora de si, que ele faz com que o homem exista. Não, o indivíduo ele está em si e está no mundo, ele não está fora de si mesmo. Né? Na letra B, afirma não existir outro universo além do ser humano, o universo da subjetividade humana. Sartre não afirma esse tipo de coisa. Tá? A subjetividade humana faz parte do universo. Em sua teoria, toma o homem como meta e como valor superior, aquele que atribui um valor ao homem em função dos atos mais elevados de certos homens. E aí a gente fica realmente com essa alternativa, porque o indivíduo, nesse caso, seria o único a ter consciência de si e das coisas. Tá? Vamos aqui para a questão 6. A atividade atualmente chamada de ciência tem se mostrado um fator importante no desenvolvimento da civilização liberal. Serviu para eliminar crenças e práticas supersticiosas, para afastar temores brotados da ignorância e para fornecer base intelectual de avaliação de costumes herdados e de normas tradicionais de conduta. Quais características permitem conceber a ciência com os aspectos críticos mencionados? Seria apresentar explicações em uma linguagem determinada e isenta de erros, possuir proposições que são reconhecidas como inquestionáveis e necessárias, ser fundamentada em um corpo de conhecimento autoevidente e verdadeiro, estabelecer rigorosa correspondência entre princípios explicativos e fatos observados, ou constituir-se como saber organizado ao permitir classificações deduzidas da realidade. E aí, nesse caso, a gente ficaria com a alternativa D, estabelecer rigorosa correspondência entre princípios explicativos, né, entre a teoria e os fatos observados, entre a teoria e a prática, a fundamentação do que seria a ciência. Tá? E nossa última questão, que traz o seguinte. O existencialismo é um dos movimentos filosóficos mais importantes da modernidade, e o tema da liberdade humana é uma das questões centrais tratadas pelos filósofos existencialistas. Sobre a liberdade, o filósofo francês Jean-Paul Sartre sustenta que o homem está condenado a ser livre. Assim sendo, para Sartre, a ideia de liberdade nas ações humanas é ilusória, já que toda ação humana está condenada,
Sartre não fala isso. Ele diz que o indivíduo está condenado a ser livre. O que significa? Significa dizer que todo indivíduo ele possui, pelo menos em um primeiro momento, a escolha. Tá? Então não seria ilusória. Toda ação humana é livre, porque estamos fadados a ser os únicos responsáveis por aquilo que somos. Que assim como Sartre afirma, nós somos os indivíduos que somos responsáveis pela construção de nós próprios, né, de si próprio. Então, consequentemente, a gente fica aí com a alternativa B como correta. Tá? Sobre a questão de Deus, né, já que algumas questões falaram sobre isso, é interessante que a gente entenda que o existencialismo ateu de Sartre ele vai colocar o homem no centro de sua própria vida, né, do indivíduo como sendo sua própria vida, como o único responsável por sua existência. Né? E de acordo com essa teoria, seria impossível acreditar, né, em uma divindade anterior aos homens, pois se essa divindade existisse, haveria uma natureza original criada por esse Deus, o que não é admitido pela filosofia sartreana. Né? Para ele, para Sartre, o indivíduo, né, tornando-se responsável por sua existência e pela consequente construção de sua essência, o homem também seria responsável por outros homens. Né? Essa responsabilidade levaria o indivíduo a um sentimento de angústia, né? E uma vez que a divindade não existe, tudo seria permitido e não existiriam regras essenciais a serem seguidas. Né? E aí, diante disso, o indivíduo estaria só, né? Sem o apoio de Deus ou de qualquer outra entidade para legitimar ou apontar as suas escolhas. E aí, por essa razão, o indivíduo estaria condenado à liberdade, né? Já que não existiriam paradigmas que legitimariam as suas escolhas. Né? E aí, podendo, por isso, escolher errado, tomando o pior por melhor, por exemplo. E aí, nessa situação, como único responsável de suas escolhas, não haveriam culpados também pelo seu fracasso, pelo seu insucesso, digamos assim, devendo o próprio indivíduo assumir a responsabilidade pelos rumos da sua própria vida. É preciso ainda que a gente ressalte que o ateísmo do existencialismo sartreano, ele não tem a intenção de provar a inexistência de Deus. Tá? Com essa teoria, Sartre está preocupado, na verdade, com a liberdade, buscando defender que o indivíduo é livre de qualquer determinação e que, por isso, ele seria o único responsável também por si mesmo e pelo mundo. Né? Essa responsabilidade, no caso, que vai ser defendida por ele, foi um dos motivos para que o próprio Sartre se tornasse um intelectual profundamente engajado em movimentos políticos, intelectuais e artísticos, né? Todos eles envolvidos a algum fenômeno de contestação pela busca da liberdade.